Oi, eu sou a Lida Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente. Que delícia, é bom demais, eu fico olhando sempre, sabe por quê? Se você não viu, semana passada a gente já estava conversando e a gente só vai dar continuidade. A gente está no Chacoalhe, na TV Praia Grande e nos canais de YouTube, alidacosta.com.br e Lion Nomad no Instagram, tá? Então, é o seguinte, a gente está contando sobre os caminhos. Todos os caminhos levam ao caminho, né? Então, o que acontece? Primeiro, a gente brinda, porque a vida é o bem mais precioso que a gente tem. E esse menino, ele já aprendeu de forma muito cedo, porque eu tive que ralar pra caramba para despertar, e a ideia de a gente chacoalhar a vida e a compartilhar com vocês aqui, tomando chá, comendo pipoca, é para que a gente possa diminuir o tempo de todas as pessoas que a gente puder impactar, para que elas possam vivenciar de uma forma mais feliz, despertar para onde está a felicidade, seja lá qual o caminho que ela está trilhando. Muita gratidão. Saúde! Saúde, a vida. Vamos continuar chacoalhando? Só aí. Chacoalha! Olha só, na semana passada a gente fechou o programa falando dos caminhos, né? Os caminhos que ele, como um jovem do interior lá no Sergipe, já sabia que era feliz, ele tinha tudo o que ele precisava para ser feliz. Começou a despertar esse processo já muito jovem. Eu, muito jovem, decidi algumas coisas porque eu tinha muitas provocações, por exemplo, que nem, né, eu já falei um pouquinho, mas com 15 anos eu decidi não ser mãe e não casar. Por quê? Porque eu achava que essas duas questões impediriam a gente de ser feliz, de ser livre. Olha só, era um pouco nesse sentido, né? E também pelas minhas relações que eu via. Então a felicidade para mim ela era muito relativa, ela não... Então assim, hoje eu entendo que eu saí para caminhar, para achar esse negócio chamado felicidade. E ele saiu para caminhar de forma completamente diferente, muito jovem, porque hoje tem 26 anos, é isso, né? Eu tô com 58, aliás, vou fazer 58, né? Em julho, daqui a pouquinho. Pense, né? São duas gerações completamente diferentes, mas que se conectam por alguma questão e que agora a gente está aqui para compartilhar com você um pouco das nossas histórias, para ver qual o caminho que a gente está trilhando pra gente. Esquece. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Às vezes não envelhece. Eu tive a oportunidade de, mesmo os médicos dizendo que eu não ia sobreviver, estou aqui prestes a fazer 58 anos. Né? Com 2 anos eu fui desenganada pelos médicos. Eu não sobreviveria até os 6. E se desse tudo muito certo, até os 9. Quando passou dos 9, pode ser que até os 14. E então, eles aos 14 me deram alta. Então eu vivi esse processo da primeira infância, né? E aí eu comecei a ir à luta e buscar. Nessa busca, eu me perdi de mim, né? Então é louco porque são duas gerações completamente diferentes, né? Relações de histórias de vida completamente diferentes, mas os caminhos que nós decidimos fez com que as nossas histórias se cruzassem. E a gente aprende com esse menino tanto,
né? Eu lembro da Samara falando, né? Cara, mas você é descolado esse menino, né? Nossa, que incrível! E aí ele hoje, né? Hoje não, no programa anterior, ele me provocou assim uma coisa muito forte, muito linda. Porque a gente está com um chacoalho para tentar chacoalhar a vida, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa seguir adiante, para que a gente possa ser mais feliz sempre, né? Pegar essas felicidades relativas e, como um ponto, mas fortalecer a felicidade absoluta. Por quê? Porque ele trouxe, eu já tenho tudo, eu já tinha tudo que eu precisava para ser feliz. E quando eu rodei, fui parar no meio do mato e percebi que eu, depois de ter lutado pela vida pra caramba, ter resolvido tirar minha vida, e aí depois disso despertar para que a felicidade, ela tá dentro da gente, e o que a gente precisa para ser feliz tá dentro da gente. Porque quando a gente acorda e a gente tá vivo, a gente respira, se a gente olhar, fizer assim e falar, cara, eu tenho o bem mais precioso que eu preciso, que é a vida. E aí o resto, a gente vai fazer desse o dia mais feliz. Porque a gente tem duas opções, não é? Ou eu grudo no ruim ou eu grudo no bom. Vou querer grudar no quê? No ruim? Não, né? Exatamente no bom. Por quê? Só que o que a humanidade faz? Nos caminhos que as pessoas trilham, muitas vezes elas ficam no muro de lamentações, nos lamentos da vida, porque a vida dela não dá, porque o patrão é isso, porque a família é aquilo. Porque... A lamentação apaga a boa sorte na nossa filosofia. E eu venho aprendendo isso. Então tá ruim, mas que bom. Quando tá ruim é porque vai melhorar. Quando tá escuro não é porque vai clarear. Muito escuro. Então a gente também tem, dentro da minha filosofia, essa coisa assim, o inverno, ele nunca tarda em se transformar em primavera. Então são ciclos. E a gente falou de ciclos no programa passado, né, de que existem momentos do caminhar, momento do parar, o momento de ser mochileiro e hippie, aí no momento de, não, eu sou um profissional, eu vou continuar viajando, mas vou ser mais profissional ainda, vou ter minha autonomia financeira, né? Então assim, você veio trazendo essa cronologia. E aí, me conta dessas suas experiências malucas, que são lindas e que a gente combinou na outra, a gente até falou que a gente combinou de ir lascado para o Alasca, e tem um vídeo super lindo que ele fez quando ele saiu daqui, né, nessa coisa do estar aqui e aí caminhar, né, e aí caminhou, fez a América Latina e tal, e aí o visto não foi liberado para ir para o Alasca, ainda bem porque eu não ia conseguir ir para o Alasca também naquela época, apesar de ter tirado o visto, porque eu falei, não, deixa eu já tirar tudo certinho, porque a gente vai se encontrar. Mas a gente não imaginava onde é que a gente ia se encontrar mesmo, mas ele já tinha planos, porque quando ele foi para esse lugar que a gente foi, ele vira e mexe, ele falava, e eu também já queria ir, mas enfim. Quais das experiências que você teve que foram mais desafiadoras, talvez, assim, que deve ter dado ali um tranco? Eu acho que as três principais foi essa ideia de ir para o Alasca, que não é só uma experiência, como todo o percurso que eu fui fazendo até chegar lá. Uhum. Mas só antes de falar as três, como você falou, meu visto foi negado, então eu fui até Colômbia por terra. A partir daí, como eu não podia entrar nos Estados Unidos, veio as ideias loucas, entrar ilegal, porém não foi adiante. Então eu fui para a Europa, fui para a Ásia, viajei o mundo, meio que pausei essa ideia de ir para o Alasca. Uhum. E o Alasca sempre foi a ideia de ir lascado para o Alasca no início, pelas circunstâncias, porém eu sempre tive na mente que quando eu chegar lá eu vou estar na minha melhor versão de mim. Então sempre desde o início, desde que eu comecei a fazer, eu vou para o Alasca, eu sempre tive essa ideia, eu vou chegar lá com a melhor versão de mim. Então eu vou começar lascado e não vou terminar assim. Então eu pausei o Alasca e já respondendo a sua pergunta sobre essa ideia de... O Alasca foi muito importante porque me ajudou no início a manter firme nessa ideia de continuar viajando. Porém, uma coisa que eu percebi é que o final das coisas nem sempre é o mais importante. Mas você trilhar a jornada até chegar ao final,
é que é o mais importante. Isso eu já percebi na minha vida. E sobre as 3 coisas mais difíceis, a primeira foi essa, fazer esse percurso até o Alasca, porque todo mundo me chamou de doido. A segunda foi uma que eu não sabia como seria, que foi fazer o Caminho de Santiago por 30 dias na Espanha. Então eu não sabia se no 3º dia eu ia desistir, e eu estava numa fase da vida que eu não queria começar algo e desistir. Então sempre que eu quero fazer algo, eu vou fazer até o final. Então eu estava muito preocupado porque eu não sabia como seria isso de caminhar 30 dias para chegar no destino, que era o Caminho de Santiago. E foi uma experiência que, depois dos 3 primeiros dias, eu percebi que eu ia conseguir fazer. Ia ser difícil, porém não tanto quanto eu imaginava. Então essa foi uma experiência que assim, eu fiquei duvidando se realmente eu ia conseguir, que foi difícil. E antes de chegar em Santiago, que é a cidade que as pessoas fazem o caminho para chegar lá, meio que eu não queria chegar na cidade. Então eu caminhei durante 29 dias e no dia 30 para chegar lá, eu percebi que eu não queria chegar em Santiago. Ou seja, eu queria ter feito toda a trajetória que eu tinha feito e as experiências que eu tinha vivenciado até ali. Porém eu imaginei, o aeroporto é antes de chegar em Santiago e eu tinha um voo para a Suíça, eu acho. Então eu falei, cara, eu poderia só adiantar meu voo e já ir para a Suíça. Porque chegar no final não é o meu objetivo. O meu objetivo foi todo o trajeto que eu tracei até aqui. E na verdade, tem outros caminhos que chegam a Santiago. Talvez eu possa fazer isso, ter mais ânimo para fazer isso no futuro e chegar lá depois. Mas, como eu tinha um amigo que eu fiz um caminho que já estava lá, eu acabei decidindo ir. Só que aí eu percebi isso, que o final não é mais importante. O trajetória até chegar lá que é o mais importante. E com o Alasca é a mesma coisa. Ou seja, o meu objetivo é chegar no Alasca, porém esse final não é o mais importante. Isso que muitas pessoas não entendiam e ficavam perguntando por que Alasca, era só um ponto, um objetivo. Só que o mais importante é tudo que eu vivi, que eu já vivi nessa ideia de chegar lá. E a terceira coisa mais difícil nessa vida de viajante, teve muitas, mas foi a ideia de ir para o Everest. No Nepal, então eu planejei minha viagem. E como eu viajo muito, eu tenho pouco tempo para estar planejando as coisas. Eu tenho que planejar rápido e fazer. Porque não dá tempo, porque experiência traz experiência, então não tenho muito tempo de estar planejando as coisas muito bem feitas. E o Everest, eu estava com minha namorada na Tailândia, a gente se separou, ela voltou para a Colômbia, que é o país dela, e eu fui fazer essa experiência do Everest. E lá é o seguinte, você pousa no aeroporto mais perigoso do mundo, e daí você começa o trek para chegar até, não é o topo do Everest, eu queria chegar até o Base Camp Everest, se chama, que é até o começo, exato, a base para você começar a subir o Everest. Porque subir o Everest, você tem que precisar de oxigênio, uma equipe enorme, mais de $50 mil. Eu queria só fazer o trek, que era como uns 10, 12 dias, até chegar ao início da montanha para começar a escalar o Everest. E apesar de não ser o Everest, a escalada também é um pouco desafiador, pelo frio, pela altitude, é a mais de 4 mil metros de altitude. E quando eu fiz meus planos, eu comprei os voos para chegar e para partir, e quando eu estava chegando no primeiro dia, eu percebi que o tempo que eu tinha de caminhada, eu precisaria de uns 2 dias a mais ou menos, para poder chegar lá bem e voltar, e eu tinha comprado voos, ou seja, o que as pessoas faziam em 12 dias, eu tinha programado para fazer em 9, por exemplo. E aí foi muito desafiador porque uma semana antes eu tinha sofrido um acidente de moto na Tailândia e estava com minha namorada de noite na chuva e a gente ficou como os últimos 7 dias de cama, descansando, sem conseguir quase andar, só se recuperando. E no último dia, antes de eu sair da Tailândia para ir para o Nepal, foi que o dia que eu consegui sair de casa e fazer meio que uma caminhada e meio que uma corrida na rua para se preparar para o Everest. Nossa! Então eu estava muito, me recuperando fisicamente e ia começar um trek que eu tinha que fazer como uns 3 dias mais rápido do que o eventual. Então isso foi muito desafiador, fazer isso. E a mesma coisa, eu comecei a fazer. No primeiro dia, quando eu cheguei, já cheguei num ponto que era muito frio, e a noite era terrível, assim, já no primeiro dia. E eu cheguei morto, pensei, vou desistir, não vou dar. E assim que amanheceu, parecia que eu estava novo, sabe? Uau! E aí eu caminhava. Era um loop. Chegava morto, destruído. Não vai rolar. Amanhecia, parecia que vinha um ânimo. E foi assim, dia após dia. E nesse dia eu tinha levado pouco dinheiro em espécie. Em efetivo? É.
E tinha cartão, mas tinha pouco dinheiro em espécie. Então, eu que estava economizando dinheiro para poder dar até o final, porque lá você tinha que pagar os hotéis, que era como pessoas indígenas do caminho alugavam sua casa como hotel, ganhava um dinheirinho. E você ia assim, se hospedando na casa das pessoas nativas, muitas vezes, até chegar lá. E economizando dinheiro. E na metade do caminho, eu passei por um lugar que... Era no meio das montanhas, vendendo coisas, uma mulher que eu nem vi ela, porque ela entrou para casa quando eu estava passando. Só que quando eu passei pela barraquinha dela com as coisinhas dela, eu olhei assim rápido e continuei, me chamou muita atenção o que ela estava vendendo, não sei, foi algo como assim, uau, eu preciso parar aqui. Aí eu parei, olhei rapidinho, só que eu lembrei que eu tô limitado financeiramente, de dinheiro em efetivo, então eu vou até lá e na volta eu passo novamente, porque aqui me chamou muita atenção, uma energia de como você precisa de algo daqui. E como eu não tinha tanto, eu fui, mas com essa ideia na mente, de que eu tenho que voltar, porque eu tenho que guardar dinheiro, porque eu preciso comprar alguma coisa dali. Então eu continuei minha jornada, chegava de noite morto, de dia vinha uma energia de não sei de onde, e caminhava todos os dias com a mochila pesada nas costas, muito frio, muito vento, e a mesma coisa, quando eu estava chegando perto, morto, destruído, no dia lá, para chegar no acampamento base, e eu avistei o acampamento base de longe, com algumas pessoas. E eu avistei e eu falei, eu não preciso chegar lá. Ou seja, até aqui já foi incrível. Eu avistei o acampamento base e eu meio que dei meia volta e voltei meu caminho. Depois de ter caminhado, sofrendo para chegar muito próximo, porque eu percebi que o final não era meu objetivo. Meu objetivo não era chegar no acampamento base do Everest. Meu objetivo era a jornada mais ou menos até lá, sabe? Então, esse foi desses 3 lugares, esses 3 pontos. O final não é o seu objetivo. E o próprio, em uma entrevista, eu vi Flávio Augusto falando que o que ele mais queria, depois de se tornar um bilionário, era poder voltar no tempo e construir tudo de novo, sabe? Como trilhar o caminho. Tipo, o objetivo final dele de ser um bilionário não é como o mais importante. Se trilhar o caminho até chegar lá é o que é incrível. E certamente eu vou, talvez outro dia, volte no acampamento base, eu chegue no Everest. Porém, eu sei que o importante é você trilhar o caminho até lá. E eu voltando, na última noite, antes de chegar no Everest, eu não jantei. Eu estava com fome, claro, mas eu não jantei para poder economizar dinheiro para pagar naquela lojinha que eu encontrei no meio do caminho, porque eu senti que eu precisava de dinheiro para alguma coisa lá. Então eu lembro que eu economizei na hospedagem, em alguns lugares aceitavam um cartão, eu falava graças a Deus, aí eu dormia, tomava banho, comia bem, mas em muitos lugares eram lugares inóspitos e era dinheiro a dinheiro, então em alguns momentos eu economizei. Nessa última noite eu lembro que eu não jantei porque eu queria o dinheiro para nos próximos 2 dias seguintes poder voltar a essa lojinha. Sem saber por quê, eu só sentia que eu precisava de dinheiro lá. Era como, eu sentia isso. Não é como, talvez não, eu preciso. Então, eu economizei esse dinheiro. E quando voltei, ainda sem saber porquê desse sentimento, eu fui lá, tinha um casal lá comprando alguma coisa, da Austrália, eu acho. Aí eles compraram, eu fiquei lá durante o tempo olhando. E o que tem aqui que me chamou tanta atenção? E comecei a olhar. Aí olhava para umas coisas, aí comprei um negocinho para colocar na geladeira, que acho que eu dei a minha mãe, do Everest. E ainda olhando, aí eu comecei a pegar algumas coisas e a moça falou, olha, isso daqui é um símbolo budista. Aí eu falei, me dê. Aí ela me deu, eu falei, uau, budista. Aí nesse mesmo momento eu lembrei da senhorita Fábio da Costa. Uau, budista, ela é budista. Só que eu estava sem internet nesse momento, eu falei, eu erro porque eu não sei muito bem de que área, eu não entendo muito bem de que área budista ali é, eu só sei que é mas budista deve ter muitas filosofias, eu acho, não sei, não entendo muito bem. Escolas. Exato, então eu falei, será que Ali gosta desse símbolo? Que como eu não podia pesquisar, eu só tinha que confiar no que a mulher falou, ela até falou o que significava. Eu fiquei olhando e falei, acho que
eu não entendo, mas eu vou comprar isso aqui pra água. E aí eu comprei, que você pode mostrar ele agora também, que eu até... Esse aqui... Ele fica aqui. Exato. Desde então. Mas eu comprei e eu realmente não sabia porque eu tinha parado ali até aquele momento. Ou seja, mesmo ter comprado, eu comprei isso e algumas outras coisas, mas eu não sabia por quê. Eu comprei porque senti que precisava comprar e ok. Já vivi muito isso, de sentir fazer uma coisa e não saber muito bem fazer. Então eu sentia que precisava comprar alguma coisa ali e comprei. E fui sem entender bem o que estava acontecendo, se foi alguma coisa especial, se foi nada demais. E continuei a minha viagem. E eu já não suportava mais o frio. Não suportava o frio. Então nos últimos dias... Eu até arrepio, só de... Eu já estava morto. E eu caminhei o mais rápido possível, porque já não suportava mais estar lá. E no penúltimo dia, algo assim, eu percebi que talvez eu conseguiria adiantar ainda mais o tempo curto que eu já estava fazendo, que geralmente as pessoas param 2 vezes antes de ir em 2 cidades de descanso e continuam para se acostumar com a altitude, mas eu falei, não, eu já fui para Bolívia, para Peru, meu corpo já está acostumado com a altitude, bora sem parar. E aí, no último dia eu falei, cara, acho que dá para eu caminhar um pouco mais nesse último dia. Eu olhei o mapa assim, vou adiantar meu voo, que já era curto. Aí eu liguei pro cara, será que dá pra adiantar pra um dia antes? Ele falou, cara, eu posso fazer isso. Eu adiantei meu voo e caminhei. E no último dia foi... Quando eu chegou pra caminhar, eu percebi Que era louco. que faltava muito mais do que eu imaginei. Então, o último dia foi assim, destruído. E o pior, que eu já não tinha mais dinheiro. Eu acho que eu tinha só... Não era nem o dinheiro de lá, não sei qual é a moeda do Nepal, só tinha $5, algo assim. Eu não tinha nem mais o dinheiro deles. Só tinha $5 no meu bilhete. E nesse último dia eu percebi, cara, eu tenho que caminhar. E comecei a caminhando. E o caminho todo eu não conversei com quase ninguém. Diferente do caminho de Santiago que eu fiz, eu conversava todo dia, fiz um montão de amigos. Esse parece que estava diferente, eu fui sem conversar com quase ninguém. E nesse último dia... O lógico seria eu parar em um lugar que aceite cartão e dormir. Porém, eu já tinha que chegar, o voo saía como às 6 horas da manhã do dia seguinte. E eu não podia acordar 3 da manhã para começar uma caminhada no meio da noite. Então, eu caminhei, só caminhei. E quase escurecendo, eu conheci um cara dos Estados Unidos. Aí eu usei todo o meu inglês com ele e a gente acabou virando amigo e começando a caminhar junto. Foi a única pessoa que eu conversei durante muito tempo, assim, durante esses 8 dias, não lembro muito bem. E a gente começou a caminhar e ele ia parar numa cidade de volta dele e falou, não, cara, eu vou continuar caminhando com você. E a gente começou a conversar, nós dois, e a sorte é que ele tinha uma lanterna. E eu só tinha a luz do meu celular, do meu iPhone, que eu fazendo os cálculos ia descarregar rapidinho, e a sorte é que ele tinha uma lanterna. Então a gente começou a caminhar na noite com ele e com a lanterna dele. E eu fiquei pensando, caraca, quando esse carinha decidir parar para ficar num hotel, eu vou estar complicado, porque foi a primeira vez que eu caminhei de noite, que eu tinha que chegar no aeroporto nessa noite para eu poder dormir e pegar o avião às 5 ou 6 da manhã. E aí a sorte foi esse carinha. E a cidade que ele ia parar, ele falou, não, eu vou continuar com você, continuou mais um pouco. E aí continuou 1 hora mais com a lanterna dele, e aí quando a gente chegou na cidade, no povoadozinho, que ele falou, vou ficar aqui nesse hotel aqui. Aí ele chamou o carinha, perguntou se tinha vaga, se tinha disponível. Sim, temos. E eu muito preocupado. Eu já fiz muito trek na vida e geralmente eu não tenho medo, mas não sei porque nesse dia eu estava com muito medo de fazer sozinho. Primeiro porque minha luz ia acabar e eu não sei como ia fazer porque era totalmente escuro. Segundo porque não tinha muito dinheiro, então lá poucos aceitavam cartões, então era um outro problema. Então eu tava com muito medo dentro de mim, que eu falei, por que eu tô com tanto medo? Isso aí eu vou me virar de boa. Eu tava com muito medo nesse dia. E quando ele parou, assim que ele parou, eu falei, eu vou entrar. Passou um grupo de alemães. Eram 2 alemães e alguém da América do Sul, acho que era México, que falava espanhol. E conheceu ele. O carinha que eu tava caminhando, ele falou, ei, como tá? Cumprimentou e tal. E ele disse, a gente vai até o aeroporto hoje. Aí ele falou, cara, vai com meu amigo, ele tá indo pra lá também, assim, do nada. Aí ele falou, ok, vamos. E eles todos tinham lanterna, né? Eu fiquei mais de boa. E aí a gente foi junto até o aeroporto.
Eu tava aqui que eu não conseguia nem respirar, porque eu tava querendo saber como é que ia ser o final, porque eu já tava lá. Eu tava vendo a cena. Então... Sim. O que ia acontecer? E eles caminhavam muito rápido, ali, muito rápido. Esses alemães estavam com a guria também. Foi o guria, pelo amor de Deus, sabe que você quer mais lento. E eu sem querer falar, eu vou mais lento, eu não vou, porque eu não tinha opção. Eu tinha que ir com eles, entendeu? Porque sem eles, meu celular já estava quase descarregado, não ia ter luz. Eu me matei, porque eu já estava morto, destruído, acabado. Esse foi um dos mais difíceis por isso, porque eu ultrapassei meus limites lá. E aí, com eles ou sem eles, eu acabei indo com eles, morto, tentando acompanhar o ritmo, e quando chegou, dei graças a Deus. E aí seria o outro problema, que é, eu não tenho cartão, cheguei tarde da noite lá, como 7 da noite, escureceu, todo mundo fecha, né? E aí eu fiquei pensando, onde eu vou dormir, né? Porque eu tô sem dinheiro, cartão poucos aceitam. E aí eu pensei, talvez eu vou dormir em qualquer lugar, e espero que não passe tanto frio. E aí eles saíram, foram pro hotel deles, e eu fiquei sozinho, caminhando assim, olhando as casinhas. Como era no aeroporto, eu tinha como era um pouquinho mais grande, né, do que os outros lugares do trekking. E caminhando, tinha lá uma placa de hotel, aí eu bati, aí eu cheguei todo humilde, aí eles deixaram entrar e eram como mais ou menos, tinha um restaurante e era como uma casinha, eles faziam de hotel. E embaixo tinha como um lugar que eles davam comida. E aí eu falei, então, vocês, com inglês mais ou menos, que eu não sou fluente em inglês, eu perguntei se eles aceitavam os meus $5 que eu tinha. Porque convertendo era mais ou menos o valor da diária deles. Eu falei, cara, não sei em que linguagem eu falei, mas eu tenho $5. Solo, only $5, só $5. E eu perguntei se eles poderiam fazer alguma coisa aceitando aquele dinheiro. Ele falou, cara, sim, eu posso aceitar. E além de aceitar, ele também me deu um jantar grátis nessa noite. E aí foi bem legal. Mas eu contei demais a parte do Everest, mas o foco foi mais aquele lugar que eu parei. Que até aí eu não sabia, não identificava muito bem o que significava. E durante muitos meses eu não entendia direito, eu só sabia que eu queria te dar ele, porém eu não sabia se a gente ia se encontrar e tal. Então, dessa experiência do Everest eu fiquei como um mês. Eu vim logo depois pro Brasil, ficar com a família, como Natal já. Eu vim passar um mês com a família. E eu fiquei como um mês muito doente. O corpo se recuperando, tudo isso do Everest. E eu não sabia se eu encontraria com ela aqui no Brasil. Aí acho que nessa viagem, acho que eu só fiquei em Sergipe, fui pro Rio e não vim pra cá. Eu falei, vou enviar por Correios. E aí eu enviei por Correios, não lembro se eu enviei algum bilhete ou algo do tipo. Eu falei, ok, porém nunca imaginaria que isso se tornaria algo mais grande lá no futuro. Eu só enviei e agora já falei muito, quero que você termine a história do que aconteceu depois que eu enviei isso via Correios. Que eu enviei e saí do Brasil, eu fui pro Peru justamente para Cusco, tinha que fazer vários projetos lá. E aí, algumas semanas depois, eu tive uma surpresa. Olha só o que ele fez comigo hoje. Uau! Ele já tinha me contado essa história, mas não desse jeito, gente. Não é simples, não. Isso aqui é muito, muito mais significativo, né? Porque todos os caminhos levam ao caminho. Vocês já viram isso também. Mas... nossa, deixa eu tomar uma hora aqui que foi muito forte mesmo, porque as minhas jornadas, elas sempre foram muito intensas, né? Nossa. Nossa, muito, 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 muito forte isso. Tudo que você contou, assim, tem muito do filme, né? Tem aquela coisa do... Você tá exausto, você não sabe mais o que você faz, mas você tem que continuar nadando. Literalmente tem que continuar nadando. Dane-se o que tá acontecendo. Você inventou a coisa, agora você segura a onda, vai!
Com medo mesmo, mas... Oi, eu sou a Lídia Costa, artista e humanista. Este é mais do que um ateliê e uma pousada, é a minha casa, onde a arte, conforto e tranquilidade convivem em harmonia. Cada detalhe convida ao silêncio, ao cuidado, ao bem-estar, com jardins, caminhos e experiências que estimulam a desaceleração. Mais do que uma hospedagem, uma vivência para sentir e lembrar. Venha viver o seu presente.